Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao FacNerd. Tô aqui de novo para falar de Round 6, ou Squid Game. Deixa eu falar para vocês, porque eu revi toda a temporada e eu consegui provas suficientes de que sim, o 001 era o culpado e tava na nossa cara o tempo todo. Antes de começar o vídeo, preciso agradecer novamente vocês por essa incrível ajuda que vocês estão dando no canal. Então não se esquece, se inscreve, deixa o like se você gostar do vídeo e vamos lá. Muito se discutiu em relação ao roteiro, o fato do Yunnan ser o criador do jogo e ser o participante 001 era um plot twist bom ou não, afinal de contas, dava a entender, não dava a entender, era roubado? Eu vou explicar para vocês exatamente tudo o que aconteceu com relação a ele ao longo de todo o seriado e vocês vão ter suas próprias conclusões. Todas as pessoas que participavam no Round 6 eram pessoas que tinham assinado termos de entrega, entre aspas, do seu corpo para determinadas dívidas. E em dado momento da série é explicado pra gente claramente que sim, todos os participantes da série eram pessoas ou que tinham assinado esse termo ou pessoas que estavam próximas da morte, ou com uma morte confirmada. Que era justamente pra gente entender por que o Yunnan estaria participando do jogo. Mas isso na verdade podia ser simplesmente um disfarce do roteiro para enganar a gente. Afinal de contas, o Yunnan é o único personagem idoso de todos os 456. A segunda pista importante é durante o Batatinha 1, 2, 3, que é quando todos os jogadores não sabem da questão da morte com relação aos jogos. E sim, por mais que 187 participantes tenham voltado na segunda rodada, os organizadores dos jogos são assassinos, afinal de contas, na primeira rodada, ninguém sabia que ia morrer. Voltando, durante o jogo, o momento traumático das primeiras mortes, o Yunnan é o único personagem que se move e ele está claramente se divertindo com aquilo. Ali não só ele está tranquilizando os jogadores que estavam completamente traumatizados pelos assassinatos que eles estavam vendo, mas também ele está ensinando eles a jogarem corretamente, de maneira que algum deles sobreviva. Entre a primeira e a segunda rodada é mostrada a votação que vai decidir se os jogos devem continuar ou não. Existiam 201 participantes sobreviventes do Round 1, então é impossível empate nessa situação. De maneira aleatória, os números começam de maneira invertida, do 456 para o 1, fazendo com que o Yunnan fosse o último a votar. Ele chega numa situação de 100 contra 100, ele tendo a capacidade de decidir se os jogos continuariam ou não. Apesar do personagem bonzinho Yunnan querer claramente participar dos jogos, como ele já tinha dado a entender para o Ji-hoon antes da primeira rodada, ele vota contra e encerra os jogos. Essa é uma decisão do criador dos jogos para dar mais uma oportunidade para os jogadores decidirem se querem realmente participar daquilo ou não. Na prova do doce, a gente tem um momento ao contrário do roteiro, justamente para dar a entender de que ele realmente é um velhinho inocente e que a gente podia confiar nele. Ali ele acaba ficando, por sorte, com a estrela, que é uma situação mais fácil de resolver do que o guarda-chuva. Também em outra estratégia do roteiro, deixa claro que o Yunnan está copiando a estratégia do Ji-hoon para resolver o problema. Então os jogadores começam a formar grupos para sobreviver após eles descobrirem que sim, eles podem ser mortos entre os rounds. O Ji-hoon, tentando criar uma unidade dentro do grupo, faz com que todos se apresentem para que eles não saibam os nomes dos outros, para tentar criar algum tipo de amizade entre eles. Coincidentemente, o Yunnan nessa hora ele não lembra do próprio nome e não se apresenta para os outros jogadores, dando a entender claramente duas coisas: ou que os responsáveis não poderiam saber o nome dele, pois saberiam quem ele era, ou o nome dele era um código para eles saberem quem era o VIP entre os jogadores. Então, na cena da briga dentro do dormitório, Yunnan desaparece completamente quando começa a confusão e ele reaparece num lugar totalmente distante e muito mais seguro, já dando um comando para que as batalhas acabem. O Máscara Negra, vendo o pedido do senhor idoso, automaticamente interrompe a briga no dormitório, fazendo com que todos que tivessem mortos fossem eliminados e as pessoas que estavam vivas continuassem no jogo. Você revendo, sabendo da importância de Yunnan, você sabe claramente que isso foi uma ordem para encerrar o jogo. Dita por ele pela sua enorme experiência com cabos de guerra, ele tinha uma estratégia que eles conseguiriam vencer qualquer time, independente da força física. Como a gente sabe, a estratégia dele não funcionou 100%, de maneira que eles não conseguiram vencer de cara, sendo salvos por uma segunda estratégia durante o jogo. Mais uma vez, uma ótima estratégia do roteiro para disfarçar o fato de que ele ia salvar todo mundo. Então é aí que as coisas vão ficando muito interessantes. No episódio 5, o Jun-ho busca os arquivos e encontra os arquivos dos torneios passados, tentando descobrir aonde o irmão dele está.
É então que ele abre uma ficha do jogo de 2020, o jogo anterior ao jogo que a gente está acompanhando. Porque a primeira ficha de jogador que o Jun-Ho encontra na ficha de 2020 é justamente o jogador 002, não tendo o jogador 001, o que dá a entender claramente que o Yunnan já tinha participado do jogo anterior como o 001 e ele omitiu a ficha dele para que ninguém descobrisse que ele faz isso repetidamente. Então no fatídico episódio 6 e no jogo da bola de gude, nós temos a prova definitiva de que ele era o vilão e ele tacou isso na nossa cara. Nesse jogo ele aparentemente está fazendo muitos testes com o Ji-Hoon para decidir se ele vai morrer ou não, e ele fica trocando as bolas de gude com ele, utilizando a suposta demência dele para fazer com que o Ji-Hoon sempre esteja perto de ganhar e acabe não morrendo. De uma maneira muito bem feita e estratégica, o Yunnan guarda uma última bola de gude, dando a entender de que o Ji-Hoon tinha vencido, mas enganando ele até o final. É aí que a coisa acontece de maneira surpreendente. O Yunnan simplesmente levanta, resolve não jogar essa bolinha de gude com o Ji-Hoon e fica procurando a suposta casa dele nos delírios que ele estaria passando. Mas na verdade, se você reparar, o Yunnan está procurando uma casa específica que provavelmente é a saída dele do jogo e por isso ele precisa ser morto lá. Quando ele encontra a tal casa, que se você reparar é completamente fechada, com um muro bem alto e portões, de maneira que você não consegue ver a morte dele, ele simplesmente vira e entrega a bolinha de gude final para o Ji-Hoon, aparentemente desistindo da própria vida e permitindo que o Ji-Hoon vença o jogo. Mas o mais importante nesse momento do tiro, quando ele vai ser eliminado por ter perdido para o Ji-Hoon, o jogador 001 simplesmente lembra o nome dele antes de morrer. Lembra que eu tinha falado de toda a questão do nome lá atrás? Exatamente. Ele lembra do nome dele no momento preciso que ele precisava para se salvar, comprovando que o nome dele era um código para saberem que não era para matar ele. Então, em mais uma estratégia muito boa do roteiro, a gente não vê a morte do Yunnan simplesmente ouvindo o tiro, assim como também tinha acontecido com Ali, que a gente tinha certeza que estava morto. Desse modo, pouquíssimas pessoas desconfiavam de qualquer possibilidade de Yunnan estar vivo. E se todas essas provas que eu apresentei não te convenceram, tem mais uma que está bem no round seguinte, que deixa tudo ainda mais claro. O round 5 é basicamente uma amarelinha por vidros que podem te matar. Nesse jogo em específico, o Yunnan não teria como garantir que ele ia sair vivo dele. Afinal de contas, independente do número que ele pegasse, ele poderia morrer ou pela questão do tempo, ou pela questão de ele dar basicamente o spoiler de todo o caminho para os outros jogadores. Caso ele realmente quisesse participar do jogo e não saber os vidros corretos, também ele não teria nenhuma comprovação de que ele sairia vivo pela questão de como os outros jogadores agiriam de maneira egoísta ou não com relação a ele. Ele participa claramente dos outros rounds como uma maneira segura de participar dos jogos, até o momento em que ele participa do round 5, onde ele não teria controle e ele simplesmente sai do jogo. Então, você achou mais alguma pista que eu deixei passar? Você ainda está na dúvida se o roteiro é bom ou não com esse plot twist maravilhoso que teve em round 6? Então deixa aí nos comentários, escreve tudo que você achou dessa análise doida que detetivesca que eu fiz e vamos lá falar cada vez mais desse grande sucesso da Netflix, round 6, Squid Game. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like se você gostou do vídeo, me segue nas redes sociais e vamos se encontrar lá no próximo vídeo do FAQ Nerd. Valeu!